todos, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. Nós estamos reunidos aqui para mais um evento da Escola do Legislativo Cidade Livre do Rio Pardo. Aliás, esse é o último evento do nosso ano, né, das palestras, atividades da Escola do Legislativo. Serão retomadas tão logo a gente iniciar o ano parlamentar de 2026, no mês de fevereiro. Na noite de hoje, nós teremos uma palestra sobre a conscientização sobre a doação de órgãos, né? Antes de iniciar essa palestra, a gente gosta sempre de fazer aqui alguns agradecimentos e passar alguns recados. Nós gostaríamos de agradecer os parceiros da Escola do Legislativo, como a Associação Paulista, né, de Escolas do Legislativo, o Instituto Legislativo Paulista da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e os parceiros que nós temos para desenvolver as nossas atividades, como a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui a subseção de São José do Rio Pardo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, algumas secretarias municipais, como a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Na noite de hoje, em especial, gostaria de agradecer a toda a equipe da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Pardo, que gentilmente construiu a ponte aqui conosco para trazer o Dr. Danilo para falar sobre a questão da doação de órgãos, tá bom? Antes de iniciar aqui a nossa palestra também, gostaria de dizer para todos que estão acompanhando online que ao longo da apresentação nós vamos disponibilizar um link para que as pessoas confirmem presença e possam gerar o seu certificado. Para quem está presencialmente aqui, nós temos um QR Code ali que pode ser acessado também para geração de certificado que vai por e-mail depois. Por fim, a gente sempre comenta aqui perguntas, sugestões, né, e considerações aqui para o palestrante podem ser colocadas na transmissão e ao término da apresentação do nosso palestrante, elas serão lidas aqui, serão colocadas, assim como que abriremos para as perguntas de quem está aqui presencialmente na Câmara Municipal. Tá bom? É isso, sem mais delongas. Eu queria apresentar o nosso palestrante da noite de hoje, que vai falar sobre a conscientização sobre a doação de órgãos. O nosso palestrante é o Dr. Danilo Zuin de Lima. Ele é graduado em Medicina pela Universidade de Uberaba, possui pós-graduação em Medicina Intensiva Adulto. Atualmente é diretor clínico da Santa Casa de São José do Rio Pardo, é coordenador do Pronto Atendimento Savisa, é coordenador médico do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, é diarista na UTI de Mococa, plantonista na UTI de São José do Rio Pardo e também na UTI do Hospital da Unimed, do município de São João da Boa Vista. Ele também é coordenador da comissão, né, a CIDOT, que é a comissão interna que trata da questão da doação de órgãos e tecidos da Santa Casa de Misericórdia aqui de São José do Rio Pardo. Então, doutor Danilo, eu queria agradecer demais a sua presença aqui conosco, ter disponibilizado seu tempo, sua energia e, principalmente, o seu conhecimento. Fique à vontade para fazer sua explanação e aí, no final, a gente conversa aqui com as perguntas e considerações. Muito obrigado, Rafael. Alô? Funcionou? Está funcionando? Tá. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos presentes, todos que estão nos assistindo pela internet. Muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado pelo convite também. Agradeço em nome da CIDOT, agradeço em nome da Santa Casa, nossa CIDOT, agradeço em nome aqui também ao nome da Edilene, enfermeira Edilene, enfermeira Amanda. Essas duas são o cerne da CIDOT, sem elas não teria como viabilizar nada lá para a gente. Bom,
Vamos lá, gente. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a doação, sobre realmente a conscientização para doação de órgãos. Eu vou pedir para colocar um do Datashow, acho que aí apresenta aqui, né? Isso, é de dividir a tela? Isso. Muito obrigado. Então, realmente é isso. Vamos falar sobre doação de órgãos. Eu vou falar um pouquinho, gente, sobre as campanhas. Nós temos aqui a campanha Setembro Verde, tá? Que ela foi criada aqui no Brasil através de uma lei em 2014, com o objetivo mesmo de conscientização sobre a doação de órgãos no Brasil, tá? Foi escolhido o Dia Nacional para doação, para conscientização da doação de órgãos, o dia 27 de setembro, tá? Que a gente comemora. E, na nossa cidade, nós fizemos um pedido à Câmara, que foi atendido pela Prefeitura Municipal, de colocar o nosso Cristo Verde durante o mês de setembro, em alusão à conscientização, à doação de órgãos. E foi atendido, e foi muito bacana, a gente comemorou bastante na Santa Casa isso. E, no nosso município, aqui em São José do Rio Pardo, uma lei, tá, de novembro de 2020, de autoria do vereador Rafael Cossian, que instituiu o Dia Municipal de Conscientização de Doação de Órgãos, no nosso município, comemorado dia 6 de dezembro. Tá? Daqui 2 dias a gente comemora o nosso Dia Municipal. E, quanto a isso, gente, o que a gente pode falar? Só uma breve recapitulada aqui no nosso país sobre os transplantes de órgãos, que iniciou na década de 60, mais específico, em 1964, tá? Foi uma doação, foi um transplante de rim, tá? No Rio de Janeiro. E foi regularizado, de fato, no nosso país, a doação, na década de 80, isso na década de 60. Na década de 70 e 80, foi bem morno isso, e voltou bastante ao tema da doação de órgão na década de 90. Tá? E, nessa década, viu-se que precisava de normatizar isso. Isso estava muito sem termos, sem legislação própria, a gente não tinha muito na onde pegar nisso. Então, foi regularizado, de fato, em 97, por uma lei, que foi a Lei 9434, de 97, que ela foi, sim, responsável pela modificação na legislação vigente, que era muito vago até então, sobre a doação. E a nossa doação, ela, de consentida, passou a ser presumida. O que isso significa? A maioria da população lembra, quem já tem uma idade mais avançada, não tão avançada assim, mas quem passou por essas décadas lembra que a doação era, você precisava colocar no seu RG, você precisava falar que você não queria ser doador de órgãos nessa época. Então, a doação presumida, que passou a entrar em vigência em 97, o que ela falava? Até deixei aqui, ela falava que, salvo manifestação de vontade em contrário, nos termos dessa lei, presume-se autorização e doação de tecidos e órgãos ou partes do corpo humano para finalidade de transplante ou terapêutica pós-mortem. O que isso significa? Todo mundo é doador. Se você não é doador, se você colocasse isso por escrito ou colocasse isso registrado, você não seria o doador. Essa era a doação presumida. Isso gerou um conflito enorme, gerou múltiplos entendimentos, isso gerou ficou conturbado isso à época. E aí, em 2001, a doação ela voltou a ser consentida no nosso país. O que isso significa? A doação agora ela só é realizada com consentimento. Mas aí, com o meu consentimento, não. Com consentimento familiar, por escrito. Tá? Esse consentimento ele é pego após a declaração da morte encefálica por o familiar de primeiro grau, tá? Sempre obedecendo os graus de parentesco, mas, a princípio, em primeiro grau. Então, essa legislação, o artigo 4º da lei, a Lei 10.211, de 2001,
falou que a retirada de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente de maior idade, obedecida à linha sucessória, reta ou colateral, até o 2º grau, inclusive, firmado em documento por 2 testemunhas, que é feito no pós-informação de morte encefálica. Então, percebam que a doação de órgão no nosso país ela passou daquela que era dita presumida para consentida. Agora, a partir de 2001, você só é um doador de órgão se seu familiar autorizar. Tá? Danilo, adianta eu falar que eu sou doador, registro em cartório, vou lá, deixo por escrito, deixo registrado, assinado por um juiz, assinado por um... Busco a maior esfera. Vale? Não vale. No nosso país, pela legislação vigente, não vale. Tá? Precisa que o seu familiar, quando for declarado a morte encefálica, o seu familiar de 1º grau consinta, tem o consentimento, aí sim, ele autorize a doação de órgão. Então, só que isso também gera bastante, a gente vai ver, mas gera bastante confrontos na família, a gente vai ver os motivos da não doação, esse entra como um pilar e como principal da não doação. Mas, por conta disso, em 2024, até, acho que foi o Rafael também, colocou um adendo na legislação, atualizou a legislação municipal. Tá? Em 2024, foi criado o AEDO, que é a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. Tá? Que é o AEDO, ou essa Autorização Eletrônica de Doação de Órgão? Ela é um dispositivo online, gratuito, tá? Gratuito, com reconhecimento em cartório também, tá? Mas de forma gratuita, no qual você deixa claro o desejo da doação de órgãos, da sua doação de órgãos. Ou seja, aquele documento que eu falei, que se eu deixar registrado em cartório não vale, aqui vale em partes. Tá? Ele não vale exclusivamente, ele não vale. Então, mesmo com o AEDO, e esse site do AEDO, da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, ela pode ser acessada por você. Você pode autorizar os órgãos que você queira doar, deixar isso por escrito, a autorização dos órgãos que você queira doar. Pode atualizar isso no período que você quiser, tudo de forma gratuita. Porém, mesmo com esse documento, se não tiver a autorização do familiar, ele não é que ele não vale, mas não serve como documento e não é feita a doação de órgão. Não é feita a retirada para a doação de órgão. Então, só aqui eu deixei o QR Code do site da AEDO, tá? Que é o aedo.org.br, tem o QR Code. Para você ser um doador, aponta a câmera nesse QR Code. Depois a gente vai deixar o site aqui para todos, para poder fazer o cadastro. Vou explicar o porquê isso é importante e por que isso impactou. Tá? Nesse primeiro ano, lembra, criação em 24, nós estamos em 25, nós viemos num pós-pandemia. A pandemia ela influenciou muito na doação de órgãos no Brasil. Tá? A fila não para, tá? Mas a pandemia ela fez com que diminuísse bastante, mas a fila é crescente. Tá? Mas esse simples cadastro, ou não falo simples, porque o impacto foi muito positivo, mas esse cadastro da AEDO gerou um resultado positivo para nós. Bom, só para a gente atualizar, então, só para mostrar nesse ano como que foi, nos 3 primeiros trimestres de 2025, a taxa de potenciais doadores, aí aqui eu vou usar 3 termos, gente, que é o potencial doador, o doador efetivo e a efetivação da doação. São 3 processos diferentes, tá? São 3 etapas diferentes.
Então, vamos lá. Nesses 3 primeiros trimestres aqui, é bem atual, de 2025, a taxa dos potenciais doadores aumentou em 3,8% em relação a 2024. Quem que são os potenciais doadores? É aqueles que foi levantado a hipótese da morte encefálica. Tá? E a taxa dos doadores efetivos? A taxa dos doadores efetivos, pela primeira vez, ultrapassou uma barreira. A barreira dos 20 PMP é parte por milhão, isso daqui, da população. Parte por milhão de população. É uma unidade de medida que eles usam para aferir e para gerar epidemiologia para a gente, os dados epidemiológicos para a gente. Tá? Aumentou 3,8% em relação a 2024. Está abaixo do que foi esperado para esse período do nosso ano, porém, pela primeira vez, a gente passou essa marca e a gente teve um aumento substancial. E essa taxa de efetivação da doação, que aí sim, dos que foram realmente para doação, foi de 27,4%. Foi 1,5% superior a 2024. E está abaixo do que foi projetada para esse período, mas foi superior. Ela vem crescendo essa. E aqui sim, a taxa de efetivação de doação é realmente aquele que foi doado. É aquele que foi autorizado pela família, teve os critérios de doação médicos todos preenchidos, não teve contraindicação médica, porque além da autorização familiar, existem as contraindicações médicas também. Então, esse efetivo, doador efetivo, é aquele que passou por todas as etapas. Esse também teve um aumento, e foi um aumento de 1,5% em relação a 2024. Isso é referido no site do governo como já uma resposta àquele cadastro. Então, por que o cadastro foi importante? Ele foi importante para elevar as autorizações familiares. Por quê? Aqui. Esse resultado, até deixei aqui, isso aqui é retirado do site do Ministério da Saúde, que o resultado, essa mínima diminuição na taxa de autorização familiar, ela diminuiu. Então, de 46% foi para 45%. Então, aquela resposta, aquela elevação na efetivação da doação de órgãos, ela foi principalmente embasada no aumento da autorização familiar. Que vocês podem ver que é alta, a não autorização. Ela é bem alta. Tá? Ela é o principal pilar da não doação de órgãos no nosso país. Tá? E, gente, por que as famílias não aceitam doar órgãos? Eu coloquei alguns, tá? Não tem como a gente colocar todos, tá? Não tem como a gente enumerar todos, não tem como a gente... É um tema bem complicado, tá? Geralmente, os pacientes que evoluem para a morte encefálica, geralmente são eventos catastróficos na família, tá? Ou são traumas, são traumatismo grandes, ou são AVC, que são aqueles acidentes vasculares cerebrais grandes, catastróficos. Tá? Então, geralmente, são eventos súbitos e catastróficos na família. E podem pegar desde a criança até o idoso. Então, eu coloquei alguns aqui, como o fator surpresa, que é esse que eu comentei agora. O que é o fator surpresa? Geralmente, é pego de surpresa, a família é pega de surpresa. Ela, e frente a inúmeras decisões que ela tem que tomar naquele momento, chega uma pessoa, uma equipe, uma equipe, e vem falar de doação, e vem falar que meu ente familiar teve morte encefálica declarada e vem falar sobre doação de órgão. Então, assim, eu já me venho num contexto de luto, de uma surpresa de por exemplo, um acidente ou uma doença repentina, aí entra a surpresa do luto, aí entra a surpresa da doação de órgãos. Por que aqui eu falo desse fator surpresa, ou aquele site da AEDO é importante? Porque aquele site, aquela manobra, essa manobra de você colocar no papel
que você é um doador de órgãos, isso faz você apresentar para a tua família, e isso faz com que o tabu da morte comece a ser quebrado. É dificílimo falar de morte. É dificílimo. É muito complexo falar de morte, principalmente na nossa família, com criança. Se questionem vocês, se vocês já falaram disso na família de vocês. É muito difícil. Então, se nós estamos do lado que vai ser feita a doação, é um lado doloroso. Agora, a gente pensa do lado que vai receber, que está necessitando desse órgão. Aí essa família, com certeza, fala sobre doação. Tá? Então, esse tabu, esse estigma, ele começa a ser quebrado. Não que ele tenha que ser quebrado, mas ele começa a ser lapidado com esse cadastro da AEDO. Por quê? Você fazendo isso, ele estimula você a conversar isso em casa. E isso é muito importante, porque lembramos da doação consentida. Quem autoriza a doação de órgão é o seu familiar, de primeiro grau. Então, você pode ter tudo certinho registrado, mas quem autoriza é o familiar. Então, esse assunto precisa ser falado, precisa ser comentado em casa. Nas escolas, isso virou lei já. Isso virou lei recente agora, o Senado colocou uma lei que isso agora vai tornar obrigatório a discussão nas escolas. Tá? A discussão sobre esse tema. Então, outro tabu, a falta de informação, essa precisa ser quebrada. Essa é que a gente comentou, precisa ser quebrada. A compreensão, aí entra os outros fatores, que aí esse envolve as equipes. E aí aqui eu falo para vocês da nossa, aqui da Santa Casa de São José do Rio Pardo, da nossa equipe da Cidote. Ela é composta por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo. Tá? É uma equipe multidisciplinar que ela, preparado, eu falo que a gente pode não estar completamente sempre, mas é a equipe que ela vai estar pronta para responder e tirar todas as suas dúvidas no momento que a pessoa, que a família que está passando por essa notícia vai ter ali para amparar, vai ter ali para dar todas as informações e para poder conduzir, ajudar a conduzir. Tá? Então, a clareza e o preparo das equipes de Cidote, e o governo vem batendo muito em cima disso, as Cidotes foram amplamente criadas no país, foram tornadas como obrigação das Santas Casas, tá? Há poucos anos, agora é obrigatório, toda Santa Casa precisa ter a sua comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos. Tá? Então, e eles vêm batendo em cima, vêm disponibilizando cursos, palestras, para poder preparar e qualificar essas equipes. Por quê? Porque essa entrevista familiar é difícil, é complicada. A nossa já passou por algumas já. É complexa. E é onde a gente vê a resistência familiar. E é igual a gente viu alguns dados deste ano ainda, por mais que a gente melhorou, quase a metade das não doações, das não conformidades, é por não aceitação da família. Tá? Por quê? Por conta desse fator, que a compreensão da morte encefálica é muito difícil a gente entender que o coração está batendo, o pulmão está ventilando com a ajuda de aparelho, mas está ventilando, mas o cérebro não está funcionando. E, pelo cérebro não estar funcionando, se torna irreversível. Tá? Isso deixar bem claro, porque quando a equipe, qualquer equipe de Cidote, tá, chegar e apresentar o diagnóstico de morte, se chegou nesse ponto de apresentar o diagnóstico de morte encefálica para o familiar, é irreversível. Tá? O diagnóstico no Brasil, ele é um dos mais complexos no mundo. Tá? A gente tem casos famosos que grudam na cabeça da gente. A gente tem o Gugu, o caso do Gugu, que ele se acidentou nos Estados Unidos e foi dado o diagnóstico de morte encefálica dele lá. Nos Estados Unidos, é muito menos complexo o diagnóstico do que no Brasil. Não que esteja errado, tá? Não que esteja errado. Cada país tem o seu diagnóstico, cada país se ampara em suas leis, em seus critérios. Os critérios
basicamente são iguais, porém, alguns são mais restritos ou precisam de mais etapas a ser cumpridas, são mais rigorosos. E o do Brasil, ele é um dos mais rigorosos do mundo. Tanto que a família, na época, a família do Gugu, pagou uma equipe daqui do Brasil para ir aos Estados Unidos e lá fazer os exames do Brasil e fazer o diagnóstico de acordo com os exames do Brasil. E aí entra as crenças, religiões, tudo que essas a gente tem que respeitar. Bom, dentre tem vários, além desses tem vários outros não aceites da doação de órgão. Mas o principal que eu queria deixar essa mensagem bem clara aqui é: conversem em casa, conversem com seus familiares. Por quê? Porque isso vai quebrar vários tabus, isso vai fazer com que não vai facilitar a hora que a hora que você vai receber uma notícia dessa, uma surpresa dessa, de um diagnóstico de morte encefálica na família. Porém, isso vai direcionar a sua vontade. Vai ajudar a direcionar aos teus familiares, direcionar a sua vontade. Porque se sua vontade estiver bem esclarecida e bem clara, isso vai ajudar na tomada de decisão da sua família. Bom, eu trouxe alguns dados aqui, vou deixar disponível depois, que são os potenciais doadores e os doadores efetivos. O que é isso, gente? Os potenciais doadores são aqueles que receberam um diagnóstico de morte encefálica, tá? Só que, aí, para se tornar um doador efetivo, tem que passar por aquele trâmite da entrevista familiar, dos critérios médicos, tá? Todos critérios laboratoriais, são inúmeros critérios, tá? É bem detalhado isso, para se tornar um doador efetivo. Então, olha a diferença dos potenciais doadores no Brasil, nesse período, que é de janeiro a setembro de 25, nós tivemos 11.753 potenciais doadores. Só que, quem que são os doadores efetivos? Tivemos 3.215 doadores efetivos. Para vocês verem a quantidade, o tanto que é baixo o número de doador efetivo frente aos potenciais doadores. Como a gente poderia melhorar isso? O principal, informação. Bom, aqui só a título de curiosidade, as doações que a gente teve nesse mesmo período, tá? De janeiro a setembro no país. Danilo, às vezes o número às vezes não bate aqui. Tem transplante, gente, que às vezes não dá certo. Tem órgão que às vezes não dá certo, tá? Então, não bate precisamente aquele número do doador efetivo com o número do total de transplante. Mas temos aqui alguns dos órgãos que são feitas transfusões. Coração, fígado, o multivisceral, que, se não me engano, no país tem pouquíssimas equipes que fazem, mas pâncreas, pulmão, rim, tá? Dentre outros. Os transplantes podem ser feitos de mais outros tecidos, tá? De tecidos aqui, coloquei um exemplo, a córnea, as córneas e a medula. E aqui, gente, uma linha histórica, tá? Para a gente ver como a pandemia, comentei mais cedo da pandemia, para a gente ver de 2016 até 25, tá? Esse número de 25, ele lembrando, até setembro, tá? Tem até aqui já, claro, é o número só até setembro, que a gente tem presumido que 2025 a gente vai superar 2024. Mas, enfim, só com os números até setembro, a gente vê que a nossa linha histórica está em ascensão com o número de transplantes. A gente tem subido significativamente o número de transplantes no país, tá? Isso muito tem se dá à qualificação das equipes, tá? A qualificação dos hospitais frente à criação das CIDOTs, a obrigatoriedade da criação das CIDOTs, e ao treinamento das equipes, treinamento das equipes de transplantes, tá? Que são equipes hipercomplexas, geralmente em grandes centros, principalmente esses órgãos como fígado, coração, são equipes bem grandes. Enfim, aqui o número de... Aí eu faço uma ressalva com vocês. Essa daqui é uma lista atualizada, tá? Aqui de setembro de 25, da nossa lista de espera brasileira. Tá? Então, essa é a lista de espera por estado. Tá? Quem tiver curiosidade, eu deixei aqui por órgão,
tá, a lista de espera aqui. Então, você olha aqui o número total da lista de espera. A gente tem 72.626 pacientes aguardando um órgão. E aqueles números que a gente já viu anteriormente dos órgãos das efetivas doações e dos efetivos transplantes. E, além dessa lista, essa é a que mais me choca. Sou pai, tenho 2 crianças, e essa é a que mais choca, que é a lista pediátrica. Então, essa é a lista pediátrica de espera do nosso país. Então, você vê, é uma lista grande, de espera grande, tá? E essa lista ela é a mais difícil de rodar. Ela é a mais complicada e a mais difícil de rodar. Os critérios dela são bem maiores, ela é bem difícil. Bom, eu acho que era basicamente isso que eu queria passar. Esse ano a gente tem um videozinho, eu deixei um videozinho aqui, que é um vídeo do ano passado. É um vídeo maravilhoso. Se puder passar ele, puder dar um play nele. No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 A doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão para o meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? Para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Legal. Essa campanha é uma campanha do ano passado, tá? Mas ela toca na ferida. Ela é bem precisa, ela é rápida, uma mensagem rápida e precisa, e ela toca na ferida nossa, que é a informação. Então, gente, era isso que eu tinha para falar, era isso que eu queria falar com vocês, que a gente precisa de informação, tá? Esse ato da Câmara, eu parabenizo o Rafael Cussian, parabenizo a todos da Câmara que disponibilizaram o tempo para a gente poder discutir sobre esse assunto, para a gente poder apresentar sobre esse assunto e estimular a informação, que isso eu acho que é o mais importante. Muito obrigado. Bom. Parabéns e muito obrigado, doutor Danilo, pela sua apresentação, né? Disponibilizar seu tempo, energia e conhecimento aqui conosco. Eu vou abrir aqui para perguntas, inicialmente para quem está aqui presente. Só vou pedir a gentileza de fazer aqui do nosso púlpito, para quem está acompanhando pela internet poder ouvir a pergunta também, tá? Então, estou abrindo aqui. O Fabrício, por favor. E aí depois a gente vai para algumas que encaminharam aqui. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite para o presente e internautas. Doutor, quais são os critérios de compatibilidade entre o doador e o receptor? Quais são os principais critérios? Obrigado. De modo geral, né? Obviamente. Sim. Não, de compatibilidade, como que funciona? É feito diversos exames, depois que é
declarado a morte encefálica, que é feito todo esse processo de entrevista familiar, de tudo isso que a gente falou, é enviado sangue, é enviado vários exames para a unidade captadora. Tá? Elas são distribuídas regionais, são as OPOS, tá? De forma regional. Então, elas vão pegar esses exames, comparar esses exames. Existem proteínas, se eu não me engano, HLA, existem algumas proteínas, tipagem sanguínea entra também, mas não só ela. Existem vários fatores para poder selecionar o receptor. Aquele que for compatível e tiver na fila, estiver ali na fila, ele é chamado para o transplante. Mais uma pergunta que eu acho que é interessante. A família pode conhecer o receptor? Não. Não? Não. Tá. E ela pode também escolher quais órgãos doarem? A doar? A serem doados? Não também. Ah, ok. Obrigado. Segue aberto. Fábio, por favor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, doutor. Sou professor, atualmente estou diretor de uma instituição de ensino aqui da cidade. Eu gostaria, da FEUC, e gostaria de perguntar como que a gente pode abordar com a comunidade acadêmica, principalmente nas escolas, né, que a gente tem a questão da idade dos alunos, a questão da doação de órgãos, como que essa abordagem deve ser feita do ponto de vista do ensino. Eu digo isso, sou professor de biologia, e há alguns temas que hoje em dia a gente precisa, em sala de aula, ter um cuidado maior, não pelo conteúdo, mas pela forma como ele deve ser abordado. Então, nas escolas especificamente, como que poderia ser feita essa abordagem de uma forma mais interessante, que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Muito obrigado. Aqui, como a gente tem em Rio Pardo a nossa CIDOT, a gente já fez algumas palestras em escolas, clubes, a gente se coloca à disposição, a gente gosta de fazer isso e levar essa informação, porque a gente sabe a repercussão. Porém, como fazer? Igual eu falei, comentei mais cedo, o Senado colocou isso como está colocando conteúdo obrigatório nas escolas. A gente pega muito a Espanha. A Espanha é o país com a maior taxa de transplantes, de aceitação ao transplante que tem. E isso já é discutido na pré-escola. Você pega a Espanha, já é discutido na pré-escola. Então, assim, discutir com a criança tem que ter a forma pedagógica, tem que estudar como conversar com essas crianças, porém, do ensino fundamental, os ensinos superiores, as equipes das CIDOTs dos municípios, elas já são capacitadas para conversar, para ter essa conversa, tá? Para levar essa informação até as escolas, até as instituições de ensino superior. Eu acredito que do ensino básico, para as crianças da primeira idade ali, precisa de uma forma pedagógica ali para poder ser feito. Mas os mais velhos, a gente tem disponibilidade e a gente tem já tudo pronto para poder levar essa informação. Segue aberto aqui. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Não? Tem algumas que chegaram aqui, doutor Danilo, e tem uma que eu coloquei aqui também, que eu acho que é importantíssima a gente falar. Queria até começar com ela. É comum, né, para algumas pessoas confundirem o conceito de uma fila de espera de transplante e de lista de espera. E aí, você citou até o Gugu, né, que foi um caso famoso. Um outro caso famoso também de um apresentador de domingo foi o caso do Faustão, que passou por sucessivos transplantes. Então, logo ele precisou, aí levanta aquela polêmica. Será que ele seguiu a fila de espera e tal? E aí acho que é muito importante a gente contar para as pessoas como funciona essa espera, que não é uma fila, é uma lista, né? Então, queria que você explicasse isso para as pessoas. Exato. É igual eu falei, gente, o nosso país, a questão de transplante de órgãos é muito sério. E é levado a sério. Às vezes o pessoal faz o questionamento, mas o Faustão recebeu o transplante. Não. Essa lista de espera, ela roda diariamente ali
conforme a gravidade do paciente. Tá? Existem vários fatores para posição na lista, tá? Existem vários fatores para que seja chamado aquela pessoa antes de outra. Tá? No caso do Faustão, por exemplo, existiram critérios ali, tá? Critérios que são colocados para todos no país. Existiram critérios que ele precisou ser chamado ali antes do que, como colocado, né, foi colocado, né, amplamente divulgado na internet, foi antes de fulano, antes de... Isso é passado por um critério muito rigoroso, muito rigoroso mesmo, tá? E é obedecido. No nosso país, isso é obedecido. Então, não é uma fila que o primeiro vai ser chamado agora, não. Tá? Existem esses critérios que pode ser que outro seja chamado. Tem compatibilidade a ser discutida, tem gravidade. Tá? A doença ela não estagna. Geralmente, o paciente que está necessitando daquele órgão, geralmente são doenças progressivas. Tá? Geralmente são doenças progressivas, então a forma como ela está hoje é diferente da próxima semana. Às vezes é diferente amanhã. Tá? Então, isso modifica o local da lista. Tá? Perfeito. Uma outra pergunta aqui. Quem é o responsável da comissão para dialogar com a família no caso da morte encefálica e uma possível doação? A equipe toda. A equipe toda. A equipe, E quem compõe a equipe? Dá um panorama para a gente. Essa equipe, por exemplo, ela é aqui na nossa cidade, ela é composta por um médico, sou eu, tá? Vai vir também médico do paciente, um médico assistente do paciente também é convidado para pertencer a essa discussão. É composta por psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, se eu não me engano, assistente social. Então, é uma equipe... Quantos são da nossa? 6. Da nossa cidade, composta por 6 membros, mas 6 ou 7, se eu não me engano, mas é isso. É médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social. Muito bem. Outro comentário que acho que é importante fazer sobre como funciona a doação de órgãos intervivos, né? Quais são os órgãos possíveis de se fazer transplante de doador vivo, né? E como que é o processo? Se obrigatoriamente tem que ser familiar ou não, pode ser uma pessoa sem contato? A doação intervivo pode ser feita fígado, rim, acho que são os dois principais, são os dois aí que pode ser feito intervivo, tá? Essa já é uma parte, já são poucos hospitais, até estava comentando com o Rafael antes, poucos hospitais que fazem no país, mas é uma parte. Pode ser feito geralmente por familiares que é feito esse transplante. A gente tem até o exemplo na família do Rafael aqui. Só um complemento. Tem o caso da minha esposa, acho que depois eu vou falar, ela doadora da minha filha, transplante de fígado, a menina tinha 10 meses quando fez, passou pelo transplante, e tem toda a questão da compatibilidade também. Eu, no momento, estava fazendo um tratamento fugiu o nome. Estava fazendo um tratamento no momento, eu não pude sequer ir para os exames para ver sobre compatibilidade. Aí a Lígia foi e tal, e tem avaliação das condições de saúde e tal. Aí no desenrolar lá a gente também viu que é possível a doação de pessoas que não têm a correlação direta familiar. Mas ela é difícil de acontecer, primeiro, até pela disponibilidade das pessoas, mas ela passa, inclusive, por um processo judicial. Tem que ter autorização judicial para fazer uma doação de quem não tem a ligação familiar. Ela é bem difícil, mas é possível. É possível. A última que chegou aqui para nós é se a doação, né, ela interfere no funeral, em especial no aspecto do corpo do doador.
Acho que essa é uma dúvida... É uma dúvida até o Ministério da Saúde, ele dispõe, eu vou deixar várias referências, ele dispõe uma caixa de perguntas e respostas das principais dúvidas, e essa é uma das principais. Não, gente, não influencia, não interfere, não vai deixar o seu ente querido deformado, não vai deformar ele em nada, tá? Não modifica. Tudo bem. Acho que aqui nós... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que chegou nesse meio tempo. Não. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Quem está aqui presente? Não? Danilo, eu queria só pedir licença para aproveitar do tema, né? Aqui, como foi explanado, nós temos a legislação municipal que criou o dia. Isso aconteceu porque eu particularmente passei por isso, né? Sou pai de um casal de gêmeos, a minha filha nasceu com uma doença, atresia de vias biliares, necessitou fazer uma cirurgia prévia para tentar superar as condições clínicas dela, né? Teve sucesso temporário, depois, conforme ela ia crescendo, a doença também progrediu, necessitou do transplante. E o vídeo que foi projetado aqui, do Ministério da Saúde, para mim, ele é um vídeo muito relevante, muito importante, porque a gente sempre, quando conversa sobre doação de órgãos, a gente tem muito o olhar do doador. Você se coloca sempre na condição do doador. Será que eu vou permitir que o meu familiar ou que eu mesmo vou doar o órgão para alguém, né, após a minha morte, após a morte do familiar? Mas aí, quando a gente passa para o outro lado, e acho que é isso que o vídeo ali ilustra bastante, é que a gente, de fato, talvez se conscientize um pouco mais da importância da doação de órgãos, né? Que é quando um filho, quando o marido, o pai, a mãe, ou quando a gente mesmo precisa, né, estar nessa lista de espera de doação, né? Então, a minha filha passou pelo transplante, felizmente está bem. Quem doou foi minha esposa, né? E de lá para cá, vão fazer 6 anos agora, no dia 6 de dezembro, e de lá para cá a gente tem trabalhado muito nessa questão da conscientização, né, de trazer sempre o debate, trazemos aqui para a Câmara Municipal, a gente tenta levar para as escolas e tal, porque, de fato, a gente precisa quebrar os tabus, se familiarizar sobre a importância do tema. E aí, para finalizar aqui, o Danilo ponderou sobre a importância da gente conversar com as crianças, e neste ano a Lígia, minha esposa, acabou escrevendo um livro infantil voltado diretamente para a questão da doação de órgãos, né? Então, a gente tem trabalhado com esse livro, tem tentado fazer a editoração dele, colocar na gráfica, para que isso chegue até as escolas públicas, instituições, enfim. Então, nós estamos trabalhando nessa fase, mas a gente disponibiliza esse conteúdo em formato digital, por enquanto, mas muito em breve a gente quer disponibilizar isso também no formato físico, né, para que as crianças tenham acesso, para que elas possam conversar, né? Então, a ideia, este é um primeiro de uma série de assuntos. Queria, inclusive, aqui agradecer o Instituto Sou Doador, que tem trabalhado com isso também, tem produzido conteúdo. Nós já tínhamos lá um conteúdo voltado para o ensino médio, para como trabalhar a doação de órgãos para o ensino médio. E agora, em setembro, foi lançado também o material voltado para trabalhar com o ensino fundamental, né? Então, eu acho que com isso a gente consegue ir avançando, porque para os professores também eu entendo que é um pouco difícil, né? Quem não tem familiaridade com o tema, é difícil você levar esse tema para a sala de aula. E aí a gente preparou esse material que é voltado para a educação infantil, para começar a se pensar a doação de órgãos. Eu queria até pedir para o Ed projetar aqui para quem está assistindo também online, Ed. E aí, esse é o PDF, que depois a gente vai disponibilizar até no site da Câmara Municipal, né? E aí conta um pouquinho da historinha da Rafaela, né, da nossa filha, como foi o processo dela até chegar na doação de órgãos, né? E aí, inclusive, tem essa história narrada pela minha esposa, e eu vou pedir para projetar o vídeo. Então, o livro está aí, depois a gente disponibiliza, mas eu vou pedir para projetar o vídeo, que aí tem a narração, é bem rapidinho, acho que tem 3 minutinhos.
A princesa guerreira do reino arco-íris e sua grande batalha. Era uma vez uma princesa guerreira. Ela nasceu trazendo brilho e esperança para todo o reino. Mas logo, os sábios do palácio perceberam que o corpinho da princesa precisava de um cuidado especial. Suas estradinhas mágicas do fígado estavam fechadas. Com apenas 10 dias de vida, a princesa passou por sua primeira grande aventura, a cirurgia de casar. Ela era tão pequenina, mas já mostrava a força de uma guerreira. Após a primeira cirurgia, a princesa guerreira ficou bem por algum tempo. Voltou a sorrir e a brincar, enchendo o castelo de alegria. Mas, pouco depois, uma nova batalha começou a surgir. Talvez a maior da sua vida. Então, quando a princesa tinha 8 meses, a doença começou a progredir. E com 10 meses, uma nova batalha precisou ser travada. A princesa precisava de um novo fígado para continuar sua jornada. E a rainha imediatamente ofereceu parte do seu órgão para salvar a vida da princesa. Foi um gesto de amor e coragem que uniu para sempre suas almas. Hoje, a princesa guerreira é saudável, esperta e adora dançar. Sua vida é um presente que floresceu graças ao poder da doação. A história da princesa guerreira nos ensina que doar é multiplicar vidas. Cada gesto de amor pode transformar destinos e renovar esperanças. Essa é a historinha, né? Então, que a gente quis compartilhar também, porque entendemos que é importante começar a trabalhar com as crianças, começar a refletir sobre o tema, começar a amadurecer esse assunto, que não é um assunto fácil, né? Talvez a nossa sociedade não tenha maturidade suficiente para encarar o debate de uma forma tranquila como ele deve ser. Mas eu acho que, pensando a médio, longo prazo, a gente consegue avançar para a gente tentar zerar aquelas filas. E, para fechar aqui, acho que é muito importante reforçar que o Brasil, salvo engano, é o país que mais transplanta do ponto de vista do sistema público de saúde. É o país do mundo que mais transplanta no seu sistema público. Então, que é uma grande conquista que a gente tem potencial para avançar e zerar aquelas listas de espera e salvar vidas aí. Então, acho que é isso. Antes de encerrar, queria que o Dr. Danilo fizesse as suas considerações finais. Muito obrigado, parabéns à esposa pela obra, ficou maravilhoso, ficou muito bom. A mensagem que eu queria deixar, que nós da CIDOT, da Santa Casa, queríamos deixar é essa. Conversem em casa, a informação ela tem se mostrado um excelente meio e o principal que está fazendo com que a doação aumente no nosso país. Eu acho que essa é a grande... a nossa grande informação aqui a gente queria deixar. Obrigado. Muito bom. Antes de encerrar, eu queria convidar o professor Fábio para vir até aqui à frente, entregar o certificado para o Dr. Danilo da sua palestra, em nome da Câmara Municipal, e a gente faz uma foto ali. Vamos ali, doutor.
Bom, queria agradecer mais uma vez o doutor Danilo, a nossa Santa Casa de Misericórdia, toda a equipe da Cidote, que está aqui alguns presentes, pela palestra, né, aqui proferida. Dizer que nós estamos encerrando as atividades da Escola do Legislativo do ano de 2025 e sempre convidando a todos para acompanhar o site da Câmara Municipal. Lá nós divulgamos todo o nosso cronograma de atividades. 2026 será um ano repleto aí de atividades da nossa escola. E lembrando, quem está online, o link já foi disponibilizado para emissão do certificado. Então, agradeço a presença de todos, desejo uma boa noite, um bom retorno às suas casas.